Boa tarde, o Senado agora está no ar. O presidente do Senado, Renan Calheiros, voltou a se manifestar sobre a possível inclusão do nome dele na lista de pedidos de inquérito encaminhada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal, como desdobramento da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Em nota à imprensa, Renan informou que a Advocacia do Senado protocolou no gabinete do ministro do STF, Teori Zavascki, requerimento urgente para que Renan tenha direito de apresentar as informações que considerar adequadas, oportunidade em que poderá requerer diligências, conforme previsto em resoluções do Conselho Superior do Ministério Público Federal e do Conselho Nacional do Ministério Público, abre aspas, atropeladas pelo Procurador-Geral da República. Segundo Renan, essa grave e deliberada omissão subtraiu do presidente do Congresso Nacional contra a lei a oportunidade de contestar as inverdades levantadas contra a sua pessoa. O Dia Internacional da Mulher, as enchentes no Acre e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, temas debatidos na sessão plenária de hoje. O senador Paulo Paim saudou a aprovação pela Câmara dos Deputados do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de autoria dele. O projeto volta à apreciação dos senadores. Eu tenho certeza que o Senado vai aprovar também com rapidez e aí, claro, nós poderemos, num pronunciamento no momento adequado, homenagear todos aqueles que participaram. A senadora Ana Amélia anunciou a apresentação de 2 projetos de lei para aprimorar a legislação que trata dos fundos de pensão das estatais. Ambos em tramitação nesta casa, que modernizam e tornam mais segura e transparente a gestão dos fundos de previdência complementar das empresas públicas estatais. O senador Jorge Viana propôs que uma comissão de senadores vá ao Acre avaliar os estragos causados pelas enchentes. Uma visita que será de 2 dias a Rio Branco, a Brasileia Chapuri, e nós poderíamos, com base nisso, fazer um relatório. Os senadores também homenagearam o Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado no domingo. Temos que avançar, por exemplo, no protagonismo das mulheres na área política, que ainda é pequena. As mulheres podem fazer parte da NASA, de pilotar naves espaciais e dirigir qualquer corporação e qualquer nação. Então, parabéns às nossas sinceras homenagens às mulheres do Brasil. Reforma política, pauta feminina, devolução de uma medida provisória, assuntos que dominaram os trabalhos legislativos do Senado durante a semana. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da comissão. O Senado começou o mês de março com a instalação de 6 das 12 comissões permanentes da Casa. Os colegiados elegeram os presidentes, que apresentaram os temas de trabalho. O ensino superior, que faz parte de outra comissão, deve ser debatido aqui nas inter-relações do ensino superior com inovação. Num país em que toda a produção, todo o escoamento das safras ou da riqueza do país anda por caminhão, isso aí só já explica a relevância que tem esse tema. Não há como mais conviver com o assoreamento, com a degradação das margens do rio São Francisco, a morte dos seus afluentes. O aborto é uma questão séria, delicada, que discute a vida e as mulheres têm o direito de serem as principais heroínas ou sujeitos dessa história. O que o governo central, o que o governo brasileiro pensa nessas regiões e desenvolver as regiões que mais precisam? Eu tenho a felicidade de poder usar a minha própria história como exemplo do papel transformador do esporte. Da comunidade Jacarezinho, a presidência dessa comissão, foi o esporte que me deu todas as oportunidades. Me permitam fazer uma importante comunicação. 4 dias foi o tempo que ficou no Congresso a medida provisória 669. O presidente Renan Calheiros mandou a MP de volta ao Palácio do Planalto e comunicou a decisão ao plenário. Devolvo a medida provisória 669 de 2015 à Presidência da República. A MP aumenta as alíquotas de desoneração. Os percentuais ficariam maiores para as empresas que foram autorizadas a contribuir para a Previdência com base no faturamento e não na folha de salários. Aumentar impostos por meio de medida provisória
poucos meses após ter concedido uma vantagem fiscal que se dizia definitiva, sem a mínima discussão com o Congresso Nacional, é um péssimo sinal para quem deseja vender a imagem da normalidade institucional e econômica do Brasil. A base do governo questionou. Nós não podemos transformar questões que são relativas ao enfrentamento, governo e oposição, agora nós somamos a ele uma quase crise institucional. A oposição comemorou. O dispositivo a que Vossa Excelência agora recorre foi pouquíssimas vezes utilizado. E eu vejo a sua decisão de hoje como uma decisão histórica. Agora, essa parte do ajuste fiscal do governo vai tramitar no Congresso como projeto de lei em regime de urgência. E passamos à ordem do dia. Um mês foi o tempo que levou para tramitar nas duas casas do Congresso o projeto que estabelece uma quarentena para a fusão de 2 ou mais partidos. O prazo de 5 anos começa a contar na data de criação das legendas. No plenário, houve polêmica. O que nós estamos querendo dar um basta, senhor presidente, aqui é a esse interesse escuso de se fazer um partido, de desmoralizar partidos políticos que tiveram legitimamente os seus membros eleitos para fazer uma transposição temporária para um partido qualquer e, na sequência, fazer uma fusão. Parece-me que o tema está sendo trazido ao debate também pelas circunstâncias da política. Pelo caso, pela circunstância de uma movimentação na política prejudicar outros partidos. E, senhor presidente, me permita, não é assim que nós também vamos organizar o sistema político brasileiro. Mas venceu a maioria. Aprovado contra os votos do senador Randolph, senador Lindbergh, senador Petecão, senador Regulf e outros senhores e senhoras senadores. Em defesa da juventude, 28 assinaturas de senadores garantiram a criação de uma CPI para investigar uma tragédia nacional, o assassinato de jovens. Chamar o Ministério Público, chamar o Ministério da Justiça, chamar a sociedade organizada para debater e investigar. Até porque lugar de jovem é na escola e não no túmulo. O mapa da violência, feito a partir de dados oficiais, contou 56.337 homicídios no país no ano de 2012. Mais da metade dos mortos eram jovens de 15 a 29 anos, a grande maioria do sexo masculino. A principal vítima dos assassinatos foi a população negra, 73%. Demonstra que há, de alguma maneira, um racismo, né, institucional, um racismo permanente na sociedade brasileira, na sua base, que mantém a juventude negra afastada das oportunidades. Em defesa da dignidade, o plenário encerrou as votações da semana com projetos da pauta feminina. Um deles estende ao serviço público a proibição de realizar revistas íntimas nas funcionárias. O texto, modificado no Senado, volta à Câmara dos Deputados. Direitos iguais. Só depende da presidente Dilma Rousseff virar lei o projeto que dá à mãe igualdade de condições com o pai para registrar o nascimento do filho em cartório. Atualmente, apenas quando o pai se omite é que a mãe pode fazer o registro da criança. Punição para quem mata. A Câmara terminou de votar e mandou para a Presidência da República o projeto do Senado que define o crime de feminicídio, o assassinato motivado por desprezo ou discriminação das mulheres. O homicídio, qualificado e hediondo, terá pena de até 30 anos de cadeia. Sofrem violência pelo simples fato de ser mulher. E, infelizmente, na sociedade machista, ainda existem muitos homens que acham que mulheres não são parceiras e nem companheiras, mas só e tão somente sua propriedade. Foi assim a semana legislativa no Senado. Declaramos por encerrada a sessão. Na quinta reportagem da série sobre a reforma política, um tema sempre polêmico. O voto deve ser obrigatório ou facultativo? Se nós não vivemos na democracia, então a pessoa tem o direito de escolher o voto ou não. Eu acredito que o voto deve ser obrigatório, porque o voto obrigatório, ele de alguma forma, ele promove uma certa democratização. Eu acho sim, é um direito do cidadão
é cidadania, eu acho que tem que votar, sim. Eu acho que a gente tem que escolher o que tem que fazer, né? Não os outros querer fazer, obrigar a gente a fazer. No Brasil, apenas quem tem mais de 70 anos, menos de 18 e analfabetos não são obrigados a votar. Para os demais brasileiros, comparecer às urnas é um dever que, se não for cumprido, pode gerar punição. Inicialmente, uma multa. Se o eleitor deixar de regularizar a situação na Justiça Eleitoral, não poderá obter passaporte, carteira de identidade ou CPF. Também será impedido de fazer e renovar a matrícula em universidades públicas e não poderá se inscrever em concursos públicos, assumir cargos no governo e, no caso de quem já é servidor, deixará de receber salários. Uma pesquisa Datafolha do ano passado concluiu que 61% dos brasileiros são contra o voto obrigatório. Nas últimas eleições presidenciais, 29% dos eleitores optaram por votos brancos, nulos ou abstenções. Para o consultor do Senado, Arlindo Fernandes, o debate tem a ver com a concepção de democracia. Aqueles que entendem que o Brasil precisa amadurecer mais até chegar a uma situação de estabilidade democrática, costumam optar por manter, né, o voto obrigatório, pelo menos durante algumas eleições, até que nós cheguemos a uma situação de mais estabilidade, mais consciência. Pelo menos 3 propostas de emenda à Constituição que tramitam aqui no Senado prevêem que o voto seja facultativo. Esse é um dos temas de debate da reforma política e divide opiniões entre os parlamentares. Quando na democracia a gente deixa a tarefa de votar para os outros, que é facultativa e a pessoa não quer, a democracia perde. Eu sou favorável ao voto obrigatório. Se nós acabarmos com o financiamento empresarial, nós podemos contemplar o financiamento de pessoa física e também o voto voluntário. E aí nós vamos estimular a militância política e a participação daqueles que querem, desejam e que não sejam obrigados a ir para a urna votar. O Senado agora termina aqui. Continue com a nossa programação. Boa tarde.